Axé para todo mundo, vamos para a segunda parte, ou melhor, não a segunda parte, o segundo dia de trabalho do menino Pedro no asilo como bico, ele está como bico. Já vou começando aqui, fazendo algumas perguntas aqui. Quando eu fizer pergunta, Pedrão, daí você responde e quiser emendar alguma observação, aí você desce o cacete aí, se eu ver que vai parar aqui, aí eu dou uma freada aí, beleza? Beleza, beleza. Então é isso aí. Para começar, né? Você já segundo dia, você está trabalhando de que hora a que hora? É de 8h30 às 5h30. E esse local do trabalho fica em Tóquio também? Sim, sim. Quanto tempo da tua casa? Leva mais ou menos 1 hora da minha casa até lá, né? Só que aí é aquilo, né? Como você não quer chegar em cima da hora no trabalho, e como você também não quer sair muito tarde de casa também, né? Então eu sempre dou um tempo maior aí entre. Eu dou mais de 1 hora, assim, entre o tempo que eu saio de casa até a hora que eu quero chegar no trabalho para poder fazer as coisas com calma, né? E se acontecer algum imprevisto, eu ter tempo de me resguardar aí. É 1 hora de se locomover, Sim. então? Porque eu moro 20 minutos da estação mais perto, né? E aí depois a estação mais próxima do asilo que eu trabalho é mais ou menos a mesma distância também. Então, assim, de trem é uns 40 minutos, né? Mas Tóquio tem é um período a foda. pé também. Então, Tóquio é isso mesmo. No mínimo, Tóquio, assim, pra você trampar é 1 hora de se locomover. O trabalho pode até não ser tão longe, mas Sim, de se locomover tudo realmente, né? Se depende da transporte público. Mesmo se dependesse do seu próprio carro, você ia se lascar mais ainda, né? Com esse trânsito infernal que tem nas grandes cidades, né? pô, o Japa que eu conheci aí, que falou comigo que mora na mesma cidade que eu aí, ele falou pra mim que teve um dia aí que teve tufão, que aí a linha de trem parou, né? Aí ele foi de moto pro trabalho, ele disse que levou 3 horas pra chegar no trabalho. Cara, é zoado, é zoado. O toque tem essas paradas, né, tal, né? Então, Sim, você já disse no primeiro vídeo que está trabalhando 4 vezes por semana, né? isso. Agora diz para nós, quanto que é o salário que eles estão pagando para o bico que você está fazendo aí por hora? Pô, então, salário de arubaito de bico, né, de cargo é praticamente salário mínimo, né? Eu recebo, assim, mixaria além do salário mínimo, 40 ienes a mais salário mínimo. Hum. Salário mínimo agora aqui em Tóquio tá 1.113, né? Eu recebo 1.150. Então, eles já até falaram pra mim, né, que mês que vem, como vai subir o salário mínimo, então o meu salário vai alterar também, né? Mas a gente pode dizer, assim, que é salário mínimo, né? Porque é bem baixo mesmo. Tá bem baixo, né? E ainda se tratando de Tóquio, né? Sim, sim. 1.150 para Tóquio, ainda bico, pode-se dizer que está um salário baixo, né? É Então baixo, sim. podemos dizer então que, como tu relatou no primeiro vídeo, que está sendo um lugar bem bacana de se trampar, a gente sabe que nem tudo é dinheiro, né? Então Sim. tá até Inclusive, isso aí compensando, foi né? uma coisa que eu pensei muito, Kojak, porque assim, porque eu, assim, como eu tô estudando agora, né, eu depois eu não vou mais estar com visto de estudante, né, então assim, eu vou ter que trabalhar. E eu tava pensando muito nisso, que assim, cara, se esse lugar realmente, assim, for tudo que eu senti ali no primeiro dia, em relação, assim, ao ambiente, aos funcionários e tal, eu com certeza eu acho assim que mesmo que o salário ali não seja aquele salário assim que eu estipulei como meta ali quando eu comecei a entrar na área de cuidador, né? Eu gostaria de receber pelo menos tanto. Assim, se não for uma coisa assim que vai fazer uma diferença muito grande na minha qualidade de vida, eu acho que mesmo o salário lá sendo um pouco menor do que o que eu gostaria, eu ainda trabalharia ali justamente por essa questão assim de que, como você falou, né, o dinheiro não é tudo, né? E ali o sentimento ali eu achei muito bom ali de trabalhar ali. Legal, só lembrando que onde eu estou trampando agora no Anjos, fazendo as contas mesmo no pé da letra, a minha hora de trabalho ali é isso aí, 1.150 também, mano. Caramba! E Cara, você é Seixaí, né? isso. Eu sou Seixain e eu tenho família pra criar, né, cara? Então, tipo assim, dá pra você tirar uma noção, hein? Pô, o cara tem família e ganha isso aí, eu tô ganhando a mesma coisa, pô, né? Se realmente eu tiver de boa aqui, né? A não ser que seja Sim, um salário muito bom para mim poder ir lá né, e levar cacetada e de repente, né, até for bom sim. de se trampar. Mas tudo bem. Então, e deixa eu ver aqui, é 8 horas por dia, você falou, né?
Sim, A sim. cidade é em Tóquio mesmo, né? E você já disse também o tanto de internos, né? São 30 e poucos, dependendo do dia, porque como tem Shoto junto, tem Isso, Shotosukei isso. junto, aí muda, né? Mas é na faixa dos 30, 30 e pouco, né? Sim, sim. E o almoço, como é que você tá fazendo com o teu almoço, mano? Então, isso aí foi até uma coisa curiosa, né? Porque quando eu fui fazer entrevista de emprego lá, eles vieram me perguntar, né, se tinha alguma comida assim que eu não comia, né? E aí eu no início eu não entendi muito bem e eu achei assim, eu acho que eles estão querendo dizer assim, se tem alguma comida, quais são as comidas que eu gosto, que eu não gosto, porque eu achei a pergunta muito estranha, né? Mas depois eu fui entender o porquê que eles estavam perguntando. É porque assim, o pessoal normalmente eles comem no trabalho, né? E no trabalho lá eles vendem marmita lá por um preço bem acessível, né? E o pessoal come a comida lá. Mas aí eu, como eu sou ruim de boca, né? Eu sou uma pessoa chata pra comer, eu prefiro comer as coisas que eu já tô acostumado, né? Então eu levo a minha própria comida mesmo pra poder comer lá, né? Ah, E aí eu não como lá no asilo, não. mas como tu mesmo falou e tu sabe que é bem baratinha a comida do asilo, né? Sim, sim, sim. Normalmente é por volta aí dos seus 300, 350 ienes por refeição. Então, E alguém até me falou o preço lá, eu não lembro agora, mas eu tenho a sensação de que é exatamente isso aí que você é falou. mais ou menos isso. Aonde o Shinji está também é mais ou menos essa faixa etária. Aonde eu estava antes do Anjo também era essa faixa aí, que era, inclusive era uma comida até olhando assim muito boa, né? Né, eu sou vegetariano, não como qualquer coisa, então eu nunca peguei e tal, mas o pessoal pega lá e eu vejo que é uma comida de qualidade, né? E agora, onde eu tô no Anja aqui não tem, eu acho que não tem essa parada de marmita lá da cozinha, não tem, mas normalmente os asilos, não todos, mas tem essa questão e eles servem bem barato. Onde eu fiquei também 14 anos, tinha também, era mais ou menos essa pegada, não chegava a 400 ienes. É bem em conta para quem consegue comer a comida lá. Sai no lucro, né? Porque além de não precisar ter o trabalho de fazer nem levar, paga barato, né? Então, às vezes é mais barato do que levar de casa. Mas aí, como o Pedrão falou, ele tem aí um pouco de dificuldade para comer, então fica meio trabalhoso para ele. Então, nesse sentido, você está levando então a marmita e o tempo de intervalo para comer, que é 1 hora que eles estão te dando? É 1 hora de intervalo. Eu acho que é um tempo bem de boa, assim, dá pra comer ali. Eu, eu não levo tanto tempo assim pra comer, então depois ainda tem um bom tempo assim pra ficar ali de bobeira ali, né? Então eu acho de boa ali o tempo Beleza. de intervalo. E daí o almoço, nesse caso aí, onde você está comendo? É no refeitório? É numa salinha? Como que é? É na salinha ali dentro do. Assim, como no intervalo, assim, você pode ir pra qualquer lugar, né? Eu prefiro ficar já lá no local de trabalho, porque aí depois, se eu sair, primeiro que se eu fosse sair, eu não ia ter pra onde sair, porque lá o lugar onde eu trabalho é meio assim, no meio do nada, né? Isso aí é até uma outra coisa curiosa também, que eu já percebi sobre os asilos aqui no Japão. Eu não sei se em Totiga é igual aqui em Tóquio e em Kanagawa. Porque quando eu fui fazer estágio também, eu fui em 5 lugares, os 5 todos em Kanagawa. E assim, os asilos, assim, de maneira geral, tudo no meio do nada, né? Tudo em local super afastado. E o local que eu tô trabalhando agora também é assim. Tanto é que eu falei contigo, né? Que eu levo um bom tempo andando da estação até chegar lá onde eu trabalho, né? E assim, como não tem nada ao redor, é só casa, né? É uma área bem residencial, assim, bem tranquila. Nem carro passa direito lá na rua. Então, eu não teria para onde ir. E mesmo que eu tivesse, ia dar trabalho para voltar depois. Então, eu já fico lá na salinha dos funcionários lá no andar onde eu trabalho, né? E aí eu como lá mesmo e fico lá mesmo até o final do intervalo. Maravilha, maravilha. Então, e daí, sempre que você vai almoçar, é um horário diferente das outras pessoas? Como é que eles estão fazendo com o horário de almoço de vocês? Ah, então, isso aí funciona basicamente assim, como não tem como ficar sem funcionário nenhum trabalhando, né, sempre tem que ter alguém ali olhando os idosos, então faz meio que uma divisão, né, então, por exemplo, meio-dia sai uma galera para fazer o intervalo e aí depois 1 hora vai uma outra galera, então, assim, eu sempre entro no intervalo 1 hora da tarde, aí eu fico de 1 às 2 de intervalo, né, mas antes disso já tem gente entrando antes de mim, né, e eu não cheguei a reparar se tem gente que entra depois. Talvez sim, mas o pessoal vai assim em turnos, né? Cada um vai tirando o que assim, Tem que, o re- intervalo, né? Cada um vai tirando na ordem, assim. tem que
revezar, né, com a galera. Isso aí acontece Isso. em quase todos os asilos, quase, né? Sim, Mas sim. tem que revezar, não tem como, não é igual fábrica que para as máquinas vai todo mundo comer, né? Diferente nesse sentido. Então, aí depois desse horário de umas duas que você descansa, já não tem mais descanso nenhum, né? Sim, sim. Aí você vai até terminar, né? Sim, apesar do que é aquilo, né? Não tem descanso entre aspas, né? Porque depois que passa ali o período do lanche da tarde, tem um período ali que é meio ocioso, assim, mas é um momento de trabalho ainda. Mas a gente sabe que em asilo fala que não tem que o quê, né? Não tem intervalos igual fábrica de 3 horas, de 10 horas, né? De 10 minutinhos, 15, que for. Não tem, mas a gente, dependendo da situação, da correria ou não correria, a gente pode até sentar, trocar uma ideia com o idoso, ou até bater Sim, um sim. papo entre os funcionários e tal. Então não é uma coisa assim, dizer, puta, eu tô morrendo de cansado, não consigo nem parar um pouquinho para respirar. Não é assim, né? Então, Sim, inclusive, Kojak, esse hum, cara aí que eu falei que tem o mesmo tempo de experiência que você na área, ele tava falando muito comigo sobre isso, né? Que uma das coisas ali que ele achava legal ali onde eu tô trabalhando era justamente isso, que como ali você tem tempo, né, de poder ter essa conversa, não só com os funcionários, mas também com os idosos, que ali, assim, o sentimento do trabalho ali é diferente, entendeu? Você não sente é diferente de outros lugares, assim, que você vai lá para trabalhar e fica só trabalhando, igual na fábrica. Porque, assim, eu também já trabalhei em fábrica, né? E sei bem como é que é isso, né? Então, assim, ali, dependendo de como for o chefe na fábrica, nem conversar se consegue conversar ali durante o trabalho, né? Então, é realmente bem diferente essa questão aí. legal, legal. Então, e aí, o segundo dia, né? Que foi aí há uns 2 dias atrás, eu acho, né? Sim. É, como, né? O primeiro dia você relatou para nós aí que, pô, ficou bem satisfeito, bem tranquilão para trabalhar, né? As pessoas te receberam bem e tal. E no segundo dia rolou a mesma pegada? Como é que... Dá um relato para nós básico aí. Pô, então, no segundo dia, né, eu acho que o que teve de mais diferente no segundo dia foi a questão, assim, do que eu fiz, né, assim, de trabalho em si, porque em relação às pessoas, né, foi legal porque, assim, eu pude conhecer funcionários que eu não tinha conhecido no primeiro dia, e aí foi aí que eu percebi aquilo que eu comentei, né, de que, assim, ali no meu ambiente de trabalho, o pior que tem ali é cara de bunda, mas, assim, gente desrespeitosa não tem. E, assim, o pessoal do primeiro dia eu achei eles um pouco mais, assim, bem-humorados, né? Mas, mesmo assim, o pessoal do segundo dia também super de boa ali também, nesse sentido, assim. O pessoal me ensinou super numa boa, o pessoal foi super educado. Mas, assim, o trabalho foi um pouco diferente, né? Então, assim, no primeiro dia, o que eu fiz basicamente foi enrolar as toalhas que o pessoal usa para fazer limpeza, né? E depois disso eu dei de comer logo no primeiro dia, né? E aí eu até achei difícil, né? Porque, assim, comer é de boa, só botar ali a colher na boca da pessoa, né? Às vezes o que tem difícil é que tem pessoa, assim, que não levanta... Assim, pessoa que já tá muito corcunda, né? Ela não levanta direito a cabeça. Nesse caso aí eu achei um pouco difícil, né? Mas em relação a... o que eu achei mais difícil nessa aí foi a questão de beber, né? Porque beber é aquilo, se você não ajusta direito o ângulo, que você vai botar o copo na boca da pessoa, para aquilo ali entornar é muito fácil. Isso já a camisa do idoso ali. Então isso aí é uma coisa que eu percebi que tem que ter cuidado, mas também não é nada assim que eu imagino que seja sofrimento para aprender, não. Isso aí eu acho que, pô, se bobear em uma semana eu já devo estar fazendo de boa já isso aí. Mas eu reparei que mesmo a galera que tem experiência lá, de vez em quando deixa entornar também. Então eu percebi que eu não sou tão... É, eu não tô tão fora do comum nisso aí. E Maravilha. uma coisa que eu fiz no primeiro, que eu fiz no segundo também, foi acompanhar as idas ao banheiro, né? Eu ainda não tô trocando fralda de ninguém, eles por enquanto só estão me levando para assistir, né? Então, assim, no primeiro dia eu vi, assim, a galera que foi, assim, que tava com um nível de necessidade bem grande de ir no banheiro, né? A galera, assim, que tava bem sujo, né? Já no segundo dia o pessoal me levou para ver, assim, galera que tava um pouco mais de boa, assim, né? Para ir no banheiro. É, mas isso aí rolou também, né? E uma coisa que rolou também foi preparar e distribuir, recolher o chá, né, na hora da refeição. Só que uma coisa que foi diferente no segundo dia foi que, assim, no segundo dia eu também, assim, preparei o chá por minha conta. Então, assim,
Não que no primeiro dia eu não tivesse preparado, no primeiro dia, assim, eu só botei chá dentro do copo e fui levar, mas no segundo dia, eu fiz também uma parte que é, assim, de fazer aqueles idosos que tem as particularidades, né? Então, assim, aquele idoso que não vai beber um chá igual todo mundo, ele vai beber, sei lá, ou um suco de alguma coisa, ou então ele vai tomar chá, mas você tem que botar lá um negócio que aqui no Japão eles chamam de toromi. Eu não sei como é que fala isso em português, mas é um negócio que eles botam lá para ficar mais fácil de engolir, né? E então, assim, eu tive que ver essas coisas também, né? E aí eu achei um pouco mais difícil, porque você tem que memorizar, né? Quem que bebe o quê. E aí isso aí eu achei meio complicado, né? Pra ser bem sincero, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz no trabalho até agora, pra você ter noção, né? Assim, porque é uma coisa que tem que memorizar, né? Não tem jeito. E outra coisa que eu fiz também foi o quê? Foi lavar a louça, né? Mas isso aí, pô, é super de boa, né? Uma coisa que eu fiz também no segundo dia que eu não fiz no primeiro foi lavar os aventais da galera depois que a galera come, né? Então, assim, depois disso você tira ali as sujeiras que estão, assim, aquelas sujeiras maiores que estão ali no avental, né? E depois você bota na máquina para lavar. E assim, uma coisa que eu percebi também no segundo dia, né, que foi bem parecido com o primeiro, né, eu acho que talvez é a questão assim, de que eu não tô dormindo na hora que eu deveria, né, é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber da galera que tá todo dia indo pro trabalho. Esse japonês que eu conversei hoje, ele falou até que assim, que às vezes ele trabalha 6 vezes na semana. Eu fico pensando assim, cara, como é que é o horário de sono dessa pessoa? Porque eu, quando começa a chegar ali no final da tarde, 4 ou 5 horas, eu começo a ficar com muito sono e assim, é até uma coisa complicada, porque é normalmente nessa hora que tem mais tempo livre, né? E que aí eles me botam para conversar com os idosos, né? E aí, assim, eu tenho que conversar e ao mesmo tempo que eu tô querendo dar atenção para a pessoa ali, eu tô por dentro ali quase morrendo de tanto sono, quase dormindo ali na frente da pessoa. Então, é até uma coisa que eu acho complicado também. E inclusive, a outra coisa que rola no finalzinho ali do trabalho, né? Que foi uma coisa assim que eu até percebi assim, cara, isso aqui se eu tiver que fazer depois vai ser complicado, né? Que é uma coisa que no Japão que eles chamam do Moshokuri, né? Que é quando você vai passar para a pessoa do próximo turno como que foi o turno que você fez, né? Porque aí a pessoa do turno seguinte ela tem que saber, né? Como é que tá o estado de cada um ali, né? Porra, a pessoa se machucou, não machucou, tomou o remédio certinho ou não, sei lá, a pessoa tá comendo direito, ela tá dormindo direito. Então, assim, é uma porrada de informação ali que eles vão passando para a pessoa do próximo turno, né? Para saber como é que tá a situação de cada um. E que, assim, foi uma coisa ali que eu penso assim, se eu tivesse que fazer isso hoje, ia ser com certeza a coisa mais difícil que eu ia ter que fazer naquele trabalho, porque pra não só registrar isso, né, mas, pô, pra pegar todas as informações que são passadas, eu achei, assim, uma coisa, assim, bem complicada de se fazer, assim, num primeiro momento, né. E outra coisa, eu tô até olhando aqui minha anotação, né, pra ver se tem outra coisa. Ah, sim, outra coisa que eu fiz também diferente no segundo dia, né, no primeiro dia eu dei de comer, mas depois eu não participei tanto assim da questão, assim, de escovar os dentes depois, né. Aí no segundo dia eu já escovei os dentes, né, de algumas pessoas, né, e inclusive teve gente até que nem escova, né, que eu percebi também, porque tem gente assim que se você tenta botar ali a escova ou a mão dentro da boca da pessoa, a pessoa ali começa a ficar muito violenta, né, então eles deixam para quando o dentista vai lá no asilo, né, porque toda semana o dentista vai lá, né, olhar a boca da galera, então eu percebi que tem isso, né, tem gente que nem conseguir escovar o dente ali você consegue, né, e, pô, uma coisa legal que eu fiz também no segundo dia, né, que foi, eu tive algumas oportunidades, assim, que eu pude ajudar o pessoal a andar, né, porque, enfim, tem muita gente que até consegue ficar de pé, mas que precisa de ajuda, assim, se apoiar em alguma coisa, né, então já foi mais uma coisa ali que eu consegui fazer também ali no segundo dia, né, e eu acho que, assim, mais do que a questão de trabalho, assim, uma coisa que eu acho que foi bem marcante no meu segundo dia de trabalho também foi as interações com os idosos, né? Porque teve uma idosa lá que fez aniversário, e ela ficou toda animada e queria me chamar para dançar lá. Mas o que me marcou muito foi um dos idosos que eu falei no final do dia, né? Que assim, ele já gostou de mim logo de cara, né? Só de me ver ali. E aí depois eu fui conversar um pouco com ele, aí eu fui falar assim, pô, legal que agora, a partir de agora eu sou seu amigo, né? E assim, o velhinho ali, ele chorou comigo, né, cara? E aí é um daqueles momentos, assim, que você fica pensando assim, no quanto que esse tipo de trabalho tem uma coisa, assim, que vale a pena de ser feito, né? Mesmo que o salário não seja tão grande, né? Porque
você vê o quanto que essa interação é importante para aquelas pessoas que estão ali numa situação assim que eu tenho certeza assim que talvez se ele tivesse uma situação melhor de vida, né, assim, tivesse levando uma vida normal, tivesse assim na própria casa, tivesse com saúde, talvez ele não fosse ter essa percepção tão aflorada assim dessa relação, né? Mas a sensação que eu tenho é que como as pessoas elas estão numa situação de sofrimento, então às vezes você consegue deixar as pessoas muito felizes com muito pouca coisa, né? E assim, e aí eu fiquei muito feliz também, né? De que assim, pô, eu fazendo tão pouco eu consegui deixar uma pessoa tão feliz, sabe? E isso aí foi uma coisa assim que eu achei muito legal ali naquele momento ali também. Eu acho que foi o momento assim mais marcante do meu segundo dia de trabalho. Legal, Pedrão. Olha, esse relato aí final aí do segundo dia é muito importante mesmo, tanto para você como registro, quanto para quem ouve, independente se a pessoa que vai ouvir está interessada a trabalhar nessa área ou não. É um relato muito importante que eu já relatei aqui também nos meus vídeos e volto a dizer que aonde eu fiquei um ano ah, no asilo onde eu estava antes de ir para o Anjo, que eu fiquei um ano, esse um ano que eu passei, eu ainda não fiz o vídeo relatando, mas foi um ano muito difícil para mim, em todos os sentidos. Os caras zoaram muito comigo, realmente eu comi o pão que o diabo amassou, mas eu digo a você que o que me segurou esse um ano de batalha, muita batalha, foi justamente os idosos, que é uma parte fundamental da minha batalha nessa área de cuidador de idoso. Então, eu até posso dizer que no trabalho em si, né, com o idoso, a questão do idoso em si, a relação que temos com eles, é o porto seguro que nós temos nessa área. Que se não fosse isso, dificilmente eu estaria trabalhando nessa área e dificilmente eu teria aguentado aonde eu aguentei. Então é muito importante isso, e lembrando que aonde eu estou agora, o Anjo, que os idosos já relatei nos meus vídeos que são xarope demais, mas dentro deles, de todos eles ali, pelo menos umzinho, que é umazinha, uma vovozinha, que é gente boa e que eu posso chamar de Porto Seguro, porque aquela questão de, tipo assim, não é a quantidade, sim a qualidade. Se tem uma pessoa ali que eu consigo agradar e ela também sabe retribuir isso, já me dá uma força bem grande para continuar, mesmo diante de todas as dificuldades, principalmente em relação aos idosos serem xarope, né? Então isso é muito bom. Então, Com certeza. vamos finalizar aqui o segundo dia e vamos para o terceiro dia de trabalho aqui do menino Pedro. Vamos lá então, fechar esse aqui.